Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz uma formatação de texto, usando tanto a formatação aqui da página inicial, só formatando estilo de letra, estilo de fonte, tamanho, como também estilos. Bom, primeira coisa, eu busquei um textinho na internet só para a gente conseguir fazer essa formatação e vocês verificarem como é feito. Então, eu fiz uma pesquisa de um texto qualquer. Vocês, para testar, podem fazer a mesma coisa ou podem ir usando nas nossas aulas já para fazer os trabalhos de vocês que algum professor tenha pedido. Primeira coisa, primeiro jeito que eu tenho para fazer a configuração do meu texto. Vindo aqui em página inicial, eu já estou com o meu documento aberto, meu texto colado aqui na área de trabalho. Página inicial, e aqui a gente tem o estilo da fonte, qual fonte vai ser usado. E aqui do lado, o tamanho dessa fonte. É importante lembrar que a gente precisa sempre se guiar pelas normas da BNT. Aqui nesse texto, aqui nesse vídeo, eu não vou mostrar para vocês seguindo as normas, porque eu quero mostrar para vocês as configurações gerais. Mas o ideal é de quando um professor pediu para escrever um artigo, é vocês buscarem qual é a norma da BNT adequada para o artigo e usar as especificações dela. Bom, primeira coisa então, se eu quero mudar o tipo da minha letra, eu vou selecionar ele aqui. Quando eu seleciono, aqui vai mostrar qual tipo de letra está sendo usado neste momento. Neste momento é o calibre, tamanho 11. Os mais utilizados pela BNT é o Arial e o Times New Roman. Aqui, por exemplo, eu vou mudar para Arial. Quando eu mudar para Arial, agora o texto está todo selecionadinho, aqui em cima está mostrando que eu tenho o tipo de fonte Arial. E, por exemplo, eu posso mudar escrevendo no teclado 12, ou eu posso vir na setinha e escolher a fonte 12. Aqui a gente vai aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho da minha letra. Então, aqui a gente pode ir passando o cursor do mouse para ver se está de acordo, se é isso que eu realmente preciso. Por exemplo, vou clicar no tamanho 12 e agora aqui eu tenho todo o meu texto em Arial tamanho 12. Aqui embaixo a gente tem as opções de colocar, por exemplo, aqui é o título. Eu posso colocar ele em negrito, então se eu tiver com ele marcadinho aqui em cinza, é sinal que eu coloquei em negrito. Posso colocar em itálico, que a letra fica um pouquinho ladeadinha para um lado. Marcado cinzinha significa que também ele está assim, ou sublinhado. Vocês notem que quando eu vou colocando aqui já vai alterando. Posso deixar com, como eu posso deixar sem. Outra coisa, a gente vai precisar saber se a gente vai deixar o nosso texto alinhado à esquerda, à direita, centralizado ou justificado. Então, como vai estar o parágrafo, como vai estar o nosso título, a gente pode alterar aqui. Por exemplo, eu quero deixar ele centralizado. Então, eu vou clicar aqui e agora o meu texto. O meu título está centralizado e o meu texto não. Então, quando eu clico aqui, aqui ele vai mudando. Ó. Aqui no texto ele está centralizado, então ele está marcadinho de cinza. Aqui no corpo do meu texto, ele está alinhado à esquerda. Então, alinhado à esquerda, ele vai ficar aqui, marcadinho em cinza também. Bom, aqui a gente está fazendo ela toda manual. Eu quero mudar a cor do meu título. Eu vou vir aqui, então sempre aqui na página inicial, eu venho aqui no azinho onde tem a cor embaixo, que diz cor da fonte. Qual é a cor que eu quero colocar neste trecho? Então, eu posso clicar na flechinha e escolher. Se eu quero verde, se eu quero vermelho, se eu quero azul, se eu quero azul claro. E aqui a gente escolhe a cor. Aqui do lado a gente escolhe se a gente quer deixar marcadinho, como um marcador de texto. Quando a gente pega um texto e pega um marcador de texto, a gente faz assim. Aqui, se a gente quiser deixar destacado, por exemplo, essa parte, o professor disse que era para mudar, eu mudei e eu quero deixar destacado para ele ler direto isso aqui. Eu posso deixar destacado usando essa ferramenta. Depois aqui a gente tem as ferramentas de, por exemplo, escolher deixar todas maiúsculas, sem precisar apagar o meu texto e escrever de novo. Eu posso deixar todas minúsculas, como eu posso também deixar a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Então, aqui a gente faz toda essa formatação. Só que notem que isso tudo a gente está fazendo manual. Eu estou fazendo um por um. Eu estou selecionando o meu texto, por exemplo, esse é meu título, eu vou botar ele em azul. Esse aqui também é um título, então eu vou ter que botar ele centralizado e botar ele em azul. E eu vou ter que ir fazendo isso em um por um. Para que existe, então, os meus estilos? O meu estilo, ele serve tanto para depois, quando a gente for criar um sumário,
que na hora de criar o sumário, por exemplo, esses dois aqui são são títulos 1, então lá quando a gente criar o sumário, ele vai ficar marcadinho como título 1. Ele ajuda a exemplificar isso, ele nos auxilia para agilizar o processo de configuração do nosso texto. Então, por exemplo, se eu quero mudar e deixar todo o título, tudo que for título 1, em tamanho 14, em cor preto e negrito, eu posso vir aqui no meu título 1, clicar com o direito do mouse e ir em modificar. Quando eu clicar em modificar, vai abrir essa página aqui, que é para fazer a modificação do estilo. Aqui ele está dizendo o nome do estilo, aqui está dizendo a cor que ele está marcado hoje, o nome da letra, o tamanho da fonte, tudo certinho. Bom, então eu vou começar a fazer as configurações. Eu quero que sempre o meu título 1 tenha tamanho 14, seja da fonte Arial, seja negrito, tenha o título centralizado e na cor preta. Então, aqui embaixo ele está mostrando como que ele vai ficar. Ele está me dando um exemplo de como ele vai ficar toda vez que eu fizer aplicar esse título 1. Então, aqui a gente fez essas configurações, o meu texto vai estar assim. Outra coisa interessante vocês ficarem sabendo é que em formatar parágrafo, a gente tem a opção de colocar primeira linha diferente, dar o tabzinho, que o tab é a tecla do teclado que dá o espacinho na primeira frase. E a gente tem espaçamento, recuo, tudo aqui. Então, se eu quiser mexer em alguma coisa, eu posso mexer direto aqui. Mas nesse caso, é só o título, eu vou só mudar essas aqui e vou dar um OK. Agora, toda vez que eu selecionar o meu título 1, ó, aqui ele não estava selecionado o título 1. Quando eu selecionar, ele vai mudar a minha formatação. Agora, ele está com a formatação de título 1. Vamos fazer a mesma coisa agora para o estilo normal, que toda vez que eu entrar, eu quero botar o meu estilo normal e ter essas configurações. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar com direito, modificar, o meu nome vai ser normal, vou deixar ele normal, vou colocar Arial, tamanho 12, que é geralmente o que a gente utiliza, Arial, tamanho 12. Não vou deixar negrito nem nada. E vou deixar assim, com ele justificado à esquerda. E vou lá e vou formatar o parágrafo. Por que eu vou formatar o parágrafo? Porque eu quero que o recuo na primeira linha seja de 1,25, que é o meu tab. Então, vocês notem aqui que quando ele está com nenhum, o texto está bem coladinho. Quando eu coloco em primeira linha 1,25, ele altera o meu texto um pouquinho para o lado. Então, isso faz com que eu não precise dar tab toda vez que eu for fazer um espaçamento ali na hora de eu criar uma primeira linha. O espaçamento entre linhas, geralmente o utilizado é 1,5, porque aí dá 1,5 entre linhas aqui para não deixar tudo juntinho. O espaçamento antes e depois eu posso deixar zerado, como eu posso também deixar com valor, aí vai depender da configuração que vocês estão usando da BNT. E aí eu dou um OK, depois de já escolher o que eu quero aqui de espaçamento e tudo mais, e dou um OK novamente. Agora, tudo que eu quiser de texto, eu posso colocar como normal, que ele vai fazer essa configuração de normal para mim. Aí ele vai ficar centralizado à esquerda. Aqui, notem que ele muda aqui em cima. Tudo que for título 1, ele está mudando para estilo título 1. Tudo que for texto, ele está me indicando que está com estilo normal. Então, assim a gente usa e edita os já existentes. Se eu quiser criar um novo, eu posso vir aqui nas flechinhas e criar um estilo. Quando eu vou colocar para criar um estilo, eu posso colocar o nome do estilo, por exemplo, teste. Criei o nome, teste. Esse é o estilo que ele está de visualização padrão. Eu posso botar em modificar. Quando eu colocar em modificar, ele vai mostrar a mesma coisa que ele tinha mostrado antes quando eu estava fazendo uma edição de um estilo. Só que agora ele está criando um novo. Eu posso dizer que ele vai ser baseado no estilo normal, porque ele vai ter mais ou menos as mesmas características. Porém, eu quero que a cor dele seja toda em vermelhinho. Eu vou deixar o Arial, vou deixar 12 e vou mudar a letra, para vocês verem a diferença de como ele fica bem diferente quando eu quero mudar. O Times New Roman é um outro estilo bem usado pela BNT. Vou formatar o parágrafo, vou deixar tudo zero, primeira linha, 1,5. OK, OK. Agora eu criei esse estilo teste. Então aqui eu tenho o meu estilo normal e aqui eu tenho o meu estilo teste que eu acabei de criar. Se eu não quiser mais, eu não quero criar esse teste, mas eu não vou usar ele, eu não quero que ele fique aparecendo ali para mim.
eu posso remover ele da galeria de estilos. Quando eu removi, ele já não vai mais estar aparecendo aqui para mim, porque ele foi excluído. Então, aqui a gente pode marcar novamente e vir aqui e botar no normal, que agora ele vai estar assim. Então, se eu tiver vários textinhos desse, um texto de várias páginas, eu posso só ir selecionando o que eu quero e só ir marcando. Eu não preciso vir aqui fazer toda a configuração, depois vir aqui em cada título, em cada subtítulo. Eu posso configurar tanto citação de texto, de citação de artigos, quanto colocar subtítulo ali no título 2 e assim por diante. A gente pode ir fazendo toda a configuração dos estilos por aqui. Lembrando que eu estou usando o Word, mas o LibreOffice é basicamente a mesma coisa. A diferença entre os dois é que um é um software pago, que é o Word. A gente encontra gratuito também, mas aí tem que ficar gerando licenças gratuitas, solicitando, ou se não pelo Libre, que é um estilo gratuito, que é um software gratuito, mas que tem as mesmas funções e para editar estilo, editar um texto é basicamente a mesma coisa. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Muito obrigada.